Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Para quem está chegando no canal, você é muito bem-vindo no nosso meio. Hoje é dia 3 de agosto de 2018. Amanhã eu faço aniversário, finalmente chego nos meus 40 anos. Não vai fazer festa, não vai ter bolo, não vai ter nada. Mas eu tô falando isso porque eu desejo do mais profundo do meu coração que seja o meu último aniversário nesse mundo. Alguém que chega aqui e ouve um negócio desse e fala, nossa, essa mulher tá querendo morrer, já não quer viver mais. Não é isso. Eu quero já no meu 41º ano físico, dizendo, né, que eu já esteja lá na glória com o nosso Pai. Tenho esperado pelo arrebatamento já há mais de 6 anos, meus irmãos. Todos os dias nos últimos 6 anos. Não tem um dia que eu não tenha desejado, pensado e aspirado o Maranata, que significa o Espírito Santo de Deus. E a noiva dizem, ora vem, Senhor Jesus. Então amanhã, dia 4 de agosto, tudo indica que amanhã ainda devo estar aqui, vocês vão estar aqui, nós ainda estaremos. Pode ser que não, pode ser que sim, né? Enquanto estamos aqui, meus irmãos, vamos estudar a Bíblia, justo? Eu prometi para os irmãos a segunda parte do estudo, né? Eu dei uma introdução no vídeo passado, onde eu dou uma conversada geral sobre os sinais no céu e o arrebatamento. E hoje a gente vai ler Ezequiel, que vai ficar assim tão claro, mas tão claro, tá, para você, que você vai ficar assim de boca aberta. Glória a Deus, porque quanto mais a gente se aproxima da nossa partida, mais o Senhor tem nos dado entendimento, mais Ele tem clareado, né, as coisas como elas são, e mais a gente tem observado o desfecho final dessa história. É uma linda história, é uma história triste, que vai ter muito sangue derramado, e já tem tido, mas ao vencedor, aquele que vencer, vai receber a coroa da vida. Então hoje nós vamos estudar basicamente a situação de Israel. Nós vamos chegar na diáspora. Israel é o relógio de Deus. Israel é aquele que nós temos que prestar atenção do porquê que Deus, né, tem trabalhado com esse povo de modo tão específico. Então nós como igreja temos que entender também por que Deus faz todas essas coisas. E é isso que a gente vai estar fazendo hoje. Então eu não vou ficar rodeando muito não, porque o meu tempo está realmente escasso. Meus filhos estão de férias. Hoje, para conseguir fazer esse vídeo, eu consegui pôr eles ali dentro para jogar uma coisinha que eles gostam. E espero, né, nesse tempo que nós vamos estar aqui, poder fazer esse estudo. Detalhe, é muita Bíblia que eu vou ler. Para vocês terem uma ideia, eu vou pegar do capítulo 36 do livro de Ezequiel, e nós vamos até o 39, e eu vou ler palavra por palavra. Nós vamos ter que estudar também os capítulos 12, 13, 14 de Zacarias. Nós vamos caminhar lá em Apocalipse também, capítulo acho que 17 ou 19, sei lá, e capítulo 12. Então é muita Bíblia. Eu vou buscar também fontes históricas para os irmãos. Então eu já estou explicando que esse vídeo provavelmente hoje deve sim ficar longo, porque eu vou começar e eu vou tentar ir até acabar mesmo esse estudo, tá bom? Então é um vídeo de estudo profundo, mas se você tiver paciência, né, para estar estudando isso aqui comigo, você com certeza vai ser muito edificado, como eu tenho sido. Amém, meus irmãos? Então vamos apertar o cinto e começar. Irmãos, vamos abrir comigo lá no livro de Ezequiel, no capítulo 36, e a gente vai ler. Hoje, provavelmente, eu vou mais ler do que falar, tá bom? Mas eu vou tentar ler devagarzinho, sempre que eu perceber a necessidade, né, de falar alguma coisa mais específica, eu vou puxar aqui com os irmãos. E para ficar bem esclarecido, para que ninguém tenha dúvida, que aqui a gente realmente está entendendo a palavra de Deus, de modo tão lindo e tão profundo. Começa aqui, meus irmãos, e vai até o capítulo 39, toda a história da diáspora de Israel, até a conclusão.
quando Israel vai receber a paz eterna, quando Israel vai receber a sua terra de volta, quando Deus vai multiplicar o seu povo e nunca mais nenhum povo, nenhum outro povo vai humilhar ou vai levantar guerra contra Israel ou qualquer coisa varia, mas Israel finalmente vai entrar num reino de paz eterna. Então, de Ezequiel capítulo 36 até o 39 conta toda essa história. E é onde a gente vai entender muita coisa aqui hoje, tá bom? E eu acredito que se Deus está permitindo a gente entender isso aqui desse jeito, é porque realmente o relógio de Israel está chegando no ponteiro da meia-noite. À meia-noite ouviu-se o grito, eis o noivo, não é verdade? Então, meus irmãos, é até perigoso para muitos que não estão com a vida realmente no altar do Senhor, estar nos dias em que nós nos encontramos, recebendo esse tipo de mensagem, porque isso aqui é um alerta de Deus para você, para mim, para aquele que está realmente focado no Maranata. Se Deus está trazendo uma revelação nesse nível tão claro, tão profundo, mas tão preciso, é porque realmente, meus irmãos, o tempo acabou. Não é que está acabando, não. Acabou. Literalmente falando. O tempo da igreja na terra acabou. Eu não sei quanto tempo a gente ainda vai ficar aqui, mas sinceramente, eu acho que está na hora da gente ficar com o pé atrás ou na frente e ficar com os dois olhos bem abertos e o ouvido bem limpo para escutar. Coração no altar do Senhor em disposição, porque sinceramente o tempo acabou. Eu vou começar a ler então o capítulo 36. No título da minha Bíblia está escrito o seguinte: Profecia aos montes de Israel. Eu queria só dar alguns detalhes. Quando a Bíblia fala muito de monte, muitas das vezes, isso me faz lembrar cidades, ou monte está relacionado talvez com seus pequenos povos, aldeias, reinos, né? É como se Deus estivesse convocando toda uma liderança, todo um cabeça de um povo, ou todos uns cabeças, chefes, líderes de um povo. Eu vejo um pouco esse lado, porque falar monte é uma montanha de terra com planta. Deus vai fazer uma profecia para uma montanha? Pode até ser, mas eu acho que está bem vago. Então eu prefiro encarar de Deus chamando, sabe, o seu povo. No caso a gente está falando de Israel, dos judeus, de Deus chamando esse povo à advertência. Então o profeta Ezequiel, ele levantou um clamor para o povo e explica por que tantas coisas aconteceriam. Meus irmãos, olha só, deixa eu ajeitar aqui a minha Bíblia para não prender. Ok. Então, profecia aos montes de Israel. Tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize: montes de Israel. Deixa eu tirar uma caneta aqui que ela está me atrapalhando muito. Tanto eu sei que vai até o 49. Tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, visto que diz o inimigo contra vós outros: bem feito! E também os eternos lugares altos são a nossa herança. Portanto, profetiza e dize: assim diz o Senhor Deus, visto que vos assolaram. Tá vendo que os montes aqui não é uma montanha ou são montanhas, mas é Deus chamando o povo judeu, do mais alto ao mais humilde. Olha só, assim diz o Senhor Deus, visto que vos assolaram. Assolar é arrasar, é arrebentar. E procuraram abocar-vos de todos os lados, armadilhas, ciladas, os cercaram, né? Para que fosseis possessão do resto das nações. E andais em lábios paroleiros e na infâmia do povo. Portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Deus. Gente, eu aconselho o irmão e a irmã que está aqui, ir lá no livro de 1ª e 2ª Reis, essa semana, apesar que hoje é sexta-feira, acabou a semana, mas até onde você puder, leia 1ª e 2ª Reis, principalmente o livro de 2ª Reis, mas leia todo o livro de 1ª também. Por quê?
Porque se você ler esses 2 livros, pelo menos aí esses dias, vocês vão entender muito do que o povo judeu fez contra Deus. Os pecados do povo. Vocês vão ver ali em 1ª e 2ª Reis principalmente, tá bom? Aí você vai estar mais maduro para interpretar esse texto aqui comigo. Mas enquanto você não lê, eu vou interpretar do mesmo jeito e depois você corre lá e dá uma lida. Assim diz o Senhor Deus aos montes e aos outeiros. Outeiros é montanha, colina, né? Às correntes e aos vales, aos lugares desertos e desolados e às cidades desamparadas. Então aqui Deus está falando para todo o povo dentro de uma determinada localização geográfica. Basicamente eu entendo assim. É como se Deus ligasse um alto-falante em cima de toda aquela terra de Israel. E ali a voz de Deus, ele percorresse todo o cenário geográfico, as montanhas, os vales, as colinas, os lagos, os rios. E aí ele diz, né? Aos lugares desertos e desolados e às cidades desamparadas, que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações circunvizinhas. Rapina é quem rouba. Seria um lugar tão desolado, tão abandonado, que se tornou lugar para roubar. Pode entrar qualquer um lá, roubar o que quiser, que ninguém vai reagir, ninguém vai fazer nada. Escárnio é deboche, virou lugar de deboche para o resto das nações circunvizinhas. Ana Paula, quem são as nações circunvizinhas de Israel? Eu fui lá no mapa, tá? No Google, e ali tá ali Israel, né? Do lado esquerdo, olhando aqui, tá o Egito. Embaixo tá a Jordânia, onde foi também o chamado Reino de Edom, o tal do Reino Assírio. Arábia Saudita, do outro lado, do lado contrário ao Egito, tá o Iraque. Acima de Israel tem o Líbano, a Síria, e acima do Líbano e da Síria está a Turquia. Então essas são as nações circunvizinhas a Israel. Egito, Líbano, Síria, Turquia, Iraque, Arábia Saudita e Jordânia. Ok, meus irmãos? Justo para deixar a coisa mais clara aí para nós. Então Deus está falando a essas nações circunvizinhas, a partir delas. Portanto, assim diz o Senhor Deus: certamente no fogo do meu zelo falei contra o resto das nações e contra todo o Edom. Como eu disse, Edom basicamente significa a palavra vermelho em hebraico. Veio também o nome de Esaú. Foi um reino no sul da Jordânia, no 1º milênio, chamada também Idade do Ferro. Essa região aí de Edom, a terra era avermelhada, por isso então foi chamado assim. Mas querendo ou não, foi um povo que se levantou muito contra Israel. Eles se apropriaram da minha terra. Olha aí como é que ele fala, né? Certamente no fogo do meu zelo falei contra o resto das nações contra todo o Edom, que eles se apropriaram da minha terra com alegria de todo o coração e com menosprezo de alma. Meus irmãos, quando Deus vê uma pessoa reagindo positivo ou negativamente, ele vê o que está acontecendo no mesmo tempo dentro do coração da pessoa. Isto é, se alguém faz algo mal, e quando a pessoa está fazendo aquele algo mal, ela está fazendo de todo o coração, quer dizer, de todo o seu desejo, com toda a sua alegria, com toda a sinceridade, Deus está vendo, com toda a sua alma. E menosprezo de alma quer dizer que se interessa, né? Para despovoá-la e saqueá-la. Olha as nações circunvizinhas a Israel, né? Sempre com esse desdém, com esse desprezo, com essa maldade para com os judeus. Meus irmãos, se eu ficar murchada no vídeo, vocês não reparam não, mas aqui está muito calor. Nós estamos aí com mais de 35 graus e tem uma sensação térmica de 40, e isso às vezes vai baixando a pressão da gente, onde a gente começa a ficar com sono mesmo, literalmente. Então eu peço perdão aos irmãos e peço paciência, tá bom? Portanto, profetiza sobre a terra de Israel, ó Ezequiel, e dize aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales, assim diz o Senhor:
Eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levastes sobre vós o opróbrio das nações. Então, o desprezo das nações Israel levou sobre si. Portanto, assim diz o Senhor Deus: levantando eu a mão, jurei que as nações que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio, o seu desprezo sobre si mesmas. Isso é uma promessa. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, o qual está prestes a vir. Quando fala aqui de produzir os vossos ramos e dar o vosso fruto, está falando de um povo que vai crescer, ok? O qual está prestes a vir, porque eis que eu estou convosco. Voltar-me-ei para vós outros e sereis lavrados e semeados. Multiplicarei homens sobre vós e toda a casa de Israel. Sim, toda a casa de Israel. Todas as cidades e animais todas as cidades serão habitadas. Todas as cidades. Quando a Bíblia fala, Deus falando para Israel, todas as cidades, todo o povo, todo o território, Deus está se referindo às terras que ele mostrou para Moisés. Quando Deus levou Moisés para o monte, antes do povo entrar na terra prometida, Deus mostrou uma terra. E ali Deus, se eu não me engano, deu os limites. Se não foi para Moisés, na própria Bíblia a gente vai vendo ali os limites que Deus deu para o povo. Então, quando fala que tudo será habitado, é sobre esses limites que Deus está se referindo. Coisa que hoje ainda não está acontecendo, tá? E os lugares devastados serão edificados. Multiplicarei homens e animais sobre vós. Eles se multiplicarão e serão fecundos. Falo-ei habitar-vos e farei andar sobre vós homens, ó meu povo de Israel. Eles vos possuirão e sereis a sua herança, e jamais os desfilhareis. A palavra desfilhar significa separar, desmembrar. Sabe quando você tem que separar uma família e manda um filho para uma cidade, o outro filho para um outro orfanato, a mãe vai para o manicômio, o pai vai para a prisão? Seria algo do gênero, tá? Que é o que sempre aconteceu com o povo de Israel. Mas aqui está dizendo que nesse caso jamais acontecerá de novo. Ninguém vai poder tocar mais nesse povo. Assim diz o Senhor Deus, visto que te dizem, tu és terra que devora os homens e és terra que desfilha o seu povo. Por isso tu não devorarás mais os homens. Quando a Bíblia fala que o próprio Israel devorava seus homens e desfilhava os mesmos, isso está relacionado com atrair maldição sobre si. Tem um momento na Bíblia, e esse momento é até repetido no Novo Testamento, quando Deus fala, né, dá todas as ordenanças para Moisés, e Moisés, antes, né, de despedir o povo, ele vem trazendo ali toda a promessa de Deus, seja por bênção ou maldição sobre o povo de Israel. E tem um momento que Deus fala o seguinte: se vocês forem buscar outros ídolos, se vocês sacrificarem os vossos filhos, se vocês me abandonarem, etc, etc, a mesma coisa vai vir sobre vocês. Quer dizer, a maldição virá sobre vocês, Deus vai virar as costas para vocês, vocês vão ser dispersos por entre as nações, né? Então é onde Moisés começa a citar ali a bênção ou a maldição sobre o povo judeu. Então, quando ele fala que o próprio povo desfilhou ou espalhou ou separou o seu próprio povo, comeu seus filhos, é porque cada vez que um rei, que começou tudo de um rei, né, de um dos reis de Israel, cada vez que um rei subia ao trono e era um rei idólatra, pecador, o povo seguia o rei. E aí o que acontecia? A bola de Israel caía, porque eles começavam a se tratar mal, a se devorar dentro de si mesmo. Depois vinha um povo mau e fazia algum exílio, fazia alguma devassidão dentro da terra para terminar de arrebentar com tudo. Então isso fazia com que eles envergonhassem o nome de Deus, porque o nome de Deus, né, era conhecido como o nome daquele Deus que tirou um povo da escravidão,
trouxe eles do deserto, deu estatutos e deu uma terra prometida, e aquele povo venceu todos os inimigos ao seu redor. De repente, esse povo começa a perder território. De repente, esse povo começa a ser invadido por outros povos. Então, o povo de fora que ficou e viu aquele testemunho, começou a falar que o Deus de Israel não era suficiente, potente, para segurar aquilo que ele mesmo prometeu. Tipo, ele tirou um povo do deserto para trazer para uma terra e matá-los. Que Deus é esse que é tão poderoso, que está vendo o povo todo acabar? O povo está indo embora igual farinha de saco furado, né? Mais ou menos é isso aqui que está dizendo esse texto. Não te permitirei jamais que ouças a ignomia, desonra, desprezo, traição dos gentios. Deus aqui está dando uma promessa: jamais que ouça o desprezo dos gentios, não mais levará sobre ti o desprezo, o opróbrio dos povos, nem mais farás tropeçar o teu povo, diz o Senhor Deus. Então Deus ele abre o capítulo, né, que eu comecei a ler aqui, 36 de Ezequiel para Israel, trazendo uma promessa final. É como se Deus pegasse você, minha irmã, que está aí há tantos anos, né, fatigando na sua vida, e há tantos anos antes Deus falasse para você: você ainda vai ter a vitória. E anos, e anos, e anos, e anos, e anos passam, você só tem luta, luta, luta. Mas se Deus deu uma promessa, ele vai cumprir. E aí continua, meus irmãos, continuando no capítulo 36 de Ezequiel, veio a mim, no versículo 16, a mim quem? Ezequiel, o profeta, a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com seus caminhos e as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua menstruação. Tal era o seu caminho perante mim. Eu, Deus, derramei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos. Eu, Deus, os julguei. Em chegando as nações para onde foram, profanaram também o meu santo nome, pois deles se dizia: são estes o povo do Senhor? Porém tiveram de sair da sua terra, da terra dele, do Senhor. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Quer dizer, o povo pecou na terra que Deus deu. Deus vai e exila esse povo. A gente vê aí o Velho Testamento, por exemplo, um grande exemplo do exílio foi o rei Nabucodonosor da Babilônia, que foi lá, devastou tudo e levou o povo, né? Eles chegavam na terra de exílio, tipo na Babilônia, e se misturavam com os deuses babilônicos, por exemplo, prostituíam do mesmo jeito, não se arrependiam. E o povo da terra, né, ali em questão, olhava para eles e falava: poxa, que povo é esse? Que Deus é esse que esse povo tem, né? Que tirou eles da terra. Gente, a gente tem que levar em consideração, hoje não é tanto assim, mas quanto mais antiga foi a história, mais antiga era o tempo, mas o povo era agarrado aos seus deuses e às suas crenças, tradições e promessas. Se você vê, por exemplo, o culto que eles faziam no Egito aos deuses, né? Ao Deus Sol, a Deus da fertilidade, ao Deus dos mortos, o povo levava muito a sério seu culto. E olha que coisa triste. Todos os povos cultuavam os seus deuses de todo o coração, com tanta seriedade e responsabilidade, mas o povo judeu não. Praticamente era o único povo que não dava o devido respeito ao seu Deus. E aquilo que, querendo ou não, se tornava um escândalo para os outros povos, porque os outros povos entendiam que cada um tinha o seu Deus. Eu tenho Deus Sol, eu cultuo, eu mato meu filho para oferecer, eu faço sacrifício, me arrebento pelo meu Deus Sol. Mas aquele judeu ali tem o Deus dele e olha como trata. Que Deus é esse
que não tem respeito do seu próprio povo. Então Israel, querendo ou não, envergonhou, difamou o nome do seu Deus diante das nações. Deu um mau testemunho, coisa que nós também fazemos. Não vamos levar em consideração aqui que era Israel e nós não. Nós também fazemos isso. Meu cunhado, ele tem um negócio, uma loja de rodas. E tem um outro lá que tem uma loja do lado de roda também. Esse outro, porém, é pastor de igreja. Vive roubando, mentindo, difamando, aprontando, fazendo escândalo. E meu cunhado, que não é crente, fala, olha lá para você ver esse crente. Isso aí é ser crente? Se isso é ser crente, eu também não quero ser, não. E coitado de Deus, que no final é que leva a culpa. Se eu não dou um testemunho correto, quem é envergonhado? O nome do meu Deus. Você é crente? Então por que você fuma? Não é assim que a gente escuta muitas das vezes na família. Ah, você está bebendo essa cerveja, mas você não é crente? Para mim, crente não podia beber. É testemunho. São detalhes, meus amados, que nós, como povo de Deus, temos que saber. Se eu posso, se eu não posso, quando eu faço, quando eu não faço, certas coisas. Para não ser vergonha para o nome do meu Deus. Porque o povo olha, os ímpios, eles olham. E como eles reparam a nossa atitude. Presta atenção, vocês sabem do que eu estou falando. Eu não estou aqui inventando carochinha. Então, lá no versículo 22, a resposta de Deus, né? Diz Ezequiel, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu, Deus, faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações por onde fostes. Eu, Deus, vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu, Deus, vindicar a minha santidade perante elas. Quer dizer, você vê então Deus literalmente preocupado com seu próprio nome. Poxa, se eu não sou isso, por que o meu povo está fazendo com que os outros pensem de mim tal coisa? Então eu vou vingar por amor ao meu nome, para que todas as nações entendam que eu sou Deus sim, e sou poderoso e criador de todas as coisas e mereço toda a honra, toda a glória. E Deus, ele tem se manifestado então entre os gentios até os dias de hoje, através de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Tá dando para pegar o fio da meada? E aqui Deus continua, tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e aqui é o Espírito Santo de Deus, selando o homem. E farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Livrar-los-ei de todas as vossas imundícias e farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais desprezo ou o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fiquem bem entendido que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Meus irmãos, é Deus afirmando, não é por amor de vocês que eu vou resolver tudo isso, mas é por amor ao meu santo nome.
Deus, ele é fiel a si mesmo. Se ele deu na palavra dizendo que ele iria trazer um povo para viver numa terra que nasce leite e mel e que ele iria pôr sobre esse povo o reino eterno de Jesus, Deus, ele precisa mostrar que realmente essa profecia vai se cumprir. E Deus fala, ainda vou restaurar vocês. E vocês literalmente caindo na real vão se envergonhar muito das tantas e tantas que vocês aprontaram comigo. Olha que palavra profunda. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas, meus irmãos, todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Disse-á, esta terra desolada ficou como um jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas e em ruínas estão fortificadas e habitadas. Então, as nações que tiverem restado ao redor de vós, saberão que eu sou o Senhor e reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Deus, ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens como um rebanho de santos, o rebanho de Jerusalém nas suas festas fixas. Assim, as cidades desertas se encherão e de rebanhos e de homens e saberão que eu sou o Senhor. Meus amados, dá dando para entender que isso aqui é uma promessa para o final? Essa promessa aqui é para o final. É quando Deus terminar, como ele disse aqui, quando ele quando ele purificar o povo judeu de todas as iniquidades, então ele vai fazer com que eles habitem em paz. Agora eu quero que vocês venham comigo lá no livro de Zacarias, do capítulo 12, do 10 ao 12, para a gente não ficar só no livro de Ezequiel. Vem comigo aqui em Zacarias, capítulo 12, do 10 ao 12, olha lá o que está escrito. Eu vos aconselho a ler depois Zacarias todo o capítulo 12, todo o capítulo 13 e 14, mas nesse momento aqui, é porque vocês veem que Deus fala assim, que ele vai pegar o povo judeu e vai colocar um coração novo neles, vai pôr um espírito novo, vai tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne, vai fazer com que o espírito dele habite dentro do povo, o Espírito Santo, né? Agora olha só o que está falando aqui em Zacarias capítulo 12, do 10 ao 12. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, eu, Deus, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, no caso, Jesus. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale do Megido. A terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte e suas mulheres à parte. E ali ele continua dizendo, né, das famílias, e termina lá no versículo 14. Todas as mais famílias, cada família à parte, as suas mulheres à parte. Aqui está falando, meus amados, do arrependimento dos habitantes de Jerusalém. Esse evento ele vai acontecer quando eles virem Jesus descendo no céu, montado num cavalo branco com as vestes salpicadas do sangue. Se você quiser ter uma certeza bíblica disso, você vai lá em Apocalipse comigo, capítulo 19, do 11, do 11 até o 16. Olha o que está dizendo. Eu, João, vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Ele está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus.
E o seguiam os exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Somos nós os santos. Saí da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o largado vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha aí, isso é profecia para o fim. Depois dos 7 anos da tribulação que vai vir nessa terra, esse evento finalmente então vai acontecer. E a gente leu aqui o profeta Ezequiel falando sobre ele, a gente viu o profeta Zacarias falando sobre ele, e querendo ou não, o apóstolo João também profetizou sobre isso. Amém, meus irmãos? Mas vamos continuar aqui o estudo para que eu não me perca, né? Eu estou realmente com a pressão baixa. Vamos entrar então no capítulo 37 de Ezequiel. O capítulo 36... ele me lembra Apocalipse capítulo 12, porque são capítulos que Deus descreve o desfecho de toda uma história, desde o início até o final, e as profecias que vão se cumprir no fechamento de cada uma delas. Então, Apocalipse 12, por exemplo, fala de Israel grávido, fala dele dando à luz à igreja sendo arrebatada, fala de Israel fugindo para o deserto com asas de águia, fala do Satanás que vem em cima para acabar com eles, e aí Deus vai e salva, e aí então fala dele voltando-se contra o restante da descendência da mulher e vencendo os santos, né? Onde você vê o império da besta. Então você vê o capítulo 2 de Apocalipse, ele é todo um resumo de uma série de coisas. O mesmo vale para Ezequiel, capítulo 36. Você vê Deus explicando por que tantas coisas más aconteceram com o povo de Deus e que ele iria restaurar esse povo. E agora a gente entra aqui, próprio dito, nenhuma diáspora, onde começa. Aqui eu coloquei assim, ó, aqui começa a restauração, porque até aqui não teve a restauração. Mesmo quando o povo voltou para Jerusalém, reconstruiu o segundo templo, depois veio o Império Romano, até ali a gente ainda viu o povo profanando as coisas de Deus, a ponto que o próprio Senhor Jesus, ele entra no templo e quebra tudo, porque fizeram do templo um lugar de comércio. Quer dizer, e ainda crucificaram Jesus, e ainda falaram que o sangue dele caia sobre nós. Então você vê até ali o coração duro do povo judeu. Um povo obstinado, muitas das vezes, contra o próprio Deus. E ali, então, eles são espalhados por toda a terra. Ali começa realmente um espalhar de Deus realmente a nível mundial. E aí, aqui agora, onde começa a visão de um vale de ossos secos. É onde eu vou começar com esse assunto. Deixa eu só ver um negócio aqui. Assim, agora eu vou ler esse texto do capítulo 37 e depois eu vou ler uma base histórica para os irmãos, tá bom? Que aí a gente fecha com provas históricas de tudo isso que eu estou falando. Então, a visão de um vale de ossos secos. Aqui começa a restauração própria dita. Por quê? Vocês vão entender. Veio sobre mim a mão do Senhor, sobre mim, Ezequiel. Ele me levou pelo Espírito Santo de Deus, porque Espírito é maiúsculo aqui, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos nas superfícies do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Eu, Ezequiel, respondi: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: Ezequiel, profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Detalhe, quando fala aqui de espírito, né, que Deus vai fazer entrar um espírito neles e fazê-los reviver, espírito aqui é minúsculo. Então Deus está falando de um povo que vai voltar, literalmente falando, pessoas que vão sobreviver.
e vão nascer novas pessoas desses sobreviventes. Eu entendo claramente assim, é tudo espírito com E minúsculo. E eu entendo que osso tem um significado bíblico de estrutura. Porque se eu olho para o meu esqueleto, eu sei que ele que sustenta o meu corpo. É ele que sustenta os músculos e toda a carne, toda a pele e toda a gordura que eu tenho. Se minhas pernas forem quebradas, eu caio e não posso caminhar e não tenho como sustentar o meu corpo. Então, quando se diz de osso, eu, Ana Paula, entendo na Bíblia que osso significa estrutura. Olha só, lá quando Jesus foi crucificado, tem um momento que diz que nenhum só osso dele foi quebrado. Alguém poderia dizer, bom, mas o que isso significa? Significa que a estrutura do Cordeiro de Deus nunca será, nunca foi e nunca tinha sido abalada. A Bíblia diz que eu sou o mesmo hoje, ontem e sempre, assim eu sou. Deus nunca foi desestruturado. Vocês já ouviram essa expressão quando diz que uma pessoa é desestruturada? Quer dizer, hoje ela tem uma opinião, amanhã ela tem outra. Hoje ela promete uma coisa, amanhã ela promete outra. Hoje ela promete uma coisa, amanhã não cumpre, ou então cumpre. Instabilidade, incerteza, imprecisão. Então eu, Ana Paula, acredito quando a Bíblia fala de osso, Deus está tratando do termo estrutura. Essa é a palavra. O edifício estruturado. A Bíblia fala que Cristo, ele é uma rocha sólida, a pedra angular. E diz que quem constrói a sua casa sobre ele nunca terá sua casa abalada. Quer dizer, a estrutura é forte. A estrutura do nosso Deus, ela é forte. Então, aquele evento da crucificação, que nenhum osso de Jesus foi quebrado, isso foi literalmente para profetizar que ele era inquebrável de estrutura. Ele é fiel, ele veio, ele nasceu, ele morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados e comprou-nos com seu sangue. Amém, meus irmãos? Então, quando Ezequiel vê um vale de ossos secos, ele vê literalmente uma estrutura ou estruturas secas. E aí Deus fala, você acha que isso aqui pode voltar a reviver? Porque a ideia que dá é um cemitério. Acabou, não tem esperança, secou a estrutura. Uma coisa seca, ela se torna também frágil, ela pode ser rompida com facilidade. Mas ali não estava quebrado, os ossos estavam secos. E seco também significa sem vida. Não tinha vida nenhuma naqueles ossos. Mas ainda assim, eles estavam ali. Então, profetizei segundo me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam. Cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Quer dizer, a vida. Quando Deus formou Adão e Eva, né? Quando Deus formou Adão, a Bíblia diz que Deus soprou um espírito de vida na boca, nas narinas de Adão. Então aqui é o espírito da vida. Meus irmãos, quando o cordão de prata, como a Bíblia se refere, né, quebrado, o espírito do homem sai do corpo e não retorna mais. É onde então acabou-se a esperança da vida daquela pessoa. A Bíblia fala, né, quando o cordão de prata é quebrado, quando o vaso, cântaro de ouro, não sei, quebra, então acabou a vida, o espírito se separou do corpo, é final de vida, tá bom? Mas aqui nós estamos vendo um termo contrário. Vocês estão vendo Deus soprando vida nesses ossos. Quer dizer, ele restaurou a carne, ele restaurou o corpo e agora ele sopra a vida. Quer dizer, ele faz voltar a reviver algo que parecia que não tinha esperança. Mas olha só. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus. Vem dos quatro ventos, norte, sul, leste e oeste, o Espírito de vida, Espírito com E minúsculo, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito de vida entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então Deus me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel.
Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, Ezequiel, profetize e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus. Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu, Deus, abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e aqui o espírito já é com E maiúsculo. Agora Deus já está falando que vai pôr o próprio Espírito Santo. E vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, disse isto e o fiz, assim diz o Senhor. Agora, meus irmãos, presta atenção. Tem um texto na Bíblia que acho que é em Isaías, eu não vou encontrar nem um capítulo, nem referência, nem nada. Mas está dizendo assim: pode uma nação nascer num só dia? É um negócio assim. Pode uma terra, um povo nascer num só dia? E ali ele começa a descrever sobre esse evento. E esse texto, que eu não tenho aqui nem a referência, infelizmente eu não anotei nessa Bíblia aqui toda essa referência, eu estou até dando uma corrida de olho aqui, mas paciência, os irmãos que leem Bíblia sabem do que eu estou dizendo. A gente vê que em 1948 Israel voltou a ser nação. Mas o que aconteceu antes de 1948, meus irmãozinhos? Vamos lembrar comigo? Aconteceu o Holocausto judaico, o Holocausto nazista, né? Hitler veio e arrebentou com mais de 6 milhões de judeus. Se você fizer uma pesquisa, a história é muito triste. Foram queimados, assassinados, foram colocados para trabalhar como modo escravo até morrer, foram praticamente exterminados. Todas as terras onde moravam judeus, todas as terras onde moravam judeus foram invadidas pelo exército nazista. E esses homens e mulheres e crianças e velhos foram colocados em trens e levados para os fornos. Navios e navios cheios de judeus até conseguiram sair da Europa. Mas chegaram em certos lugares, por exemplo, como na América do Sul ou na América, sei lá onde, tiveram que tornar. Porque países sul-americanos, centro-americanos e norte-americanos os rejeitaram. Vários lugares. E eles voltaram àquela viagem terrível no Oceano Atlântico e foram mortos nos fornos. Esse basicamente foi um vale de osso seco. O povo perdeu a esperança. E aonde, meus irmãos, eu quero ler para vocês aqui o artigo que eu tenho aqui a nível de documento histórico. Tá? Eu quero ler para os irmãos, esse texto aqui é um texto grande, tá? Mas olha só, diáspora, descubra como os judeus se espalharam pelo mundo. Eu encontrei esse artigo num site chamado Toque de História. Toque, T-O-K-K, história.com.br. Depois, se você quiser dar uma pesquisada, eu estou deixando aqui a referência, que é justo, né? Então, olha só, eu vou ler para os irmãos aqui dados históricos e vocês vão entender muito bem o que está batendo aqui Ezequiel, capítulo 37, sobre o Vale dos Ossos Secos. E depois vocês vão ver o que Deus fez, né, restaurando aqui o Vale dos Ossos Secos. Eles se distribuíram por mais de 100 países e ainda assim conseguiram manter vivos seus valores e tradições. Texto, Eduardo Sclars, é um nome estrangeiro, eu não sei dizer. Ilustrações, Marcos Rufino. Vamos lá. Os judeus são o único povo que nasceu com o dever divino de habitar uma região do planeta, Canaã, também conhecida como Israel. No entanto, ao longo de seus 4.000 anos de história, eles se tornaram a nação mais cosmopolita do mundo. As comunidades judaicas hoje se espalham em mais de 100 países, do México à Inglaterra, do Cazaquistão à África do Sul, de Cuba ao Japão. Com exceção de Israel, os judeus têm vivido como minorias em todos esses lugares.
A história judaica é marcada por sucessivas dispersões e diásporas, que é a separação de um povo, né? Diásporas dentro de diásporas. Diz Luiz, professor de literatura hebraica e judaica na Universidade de São Paulo. Essa história começa com a destruição do Templo de Salomão pelo rei Nabucodonosor, no século VI a.C., quando os judeus foram levados ao cativeiro na Babilônia. E continua até o século XX, com a dispersão e o genocídio dos judeus da Europa. Tantas travessias produziram uma diversidade de grupos judaicos que cristalizaram costumes, idiomas e culinária dos lugares onde viveram. E também contribuíram para enriquecer as culturas locais. Nesta reportagem, vamos viajar pelos momentos mais importantes da saga judaica através das fronteiras. A primeira delas é a Babilônia e Império Romano. Os judeus botaram o pé no mundo em 587 antes do nascimento de Cristo, quando o rei babilônico Nabucodonosor invadiu o antigo reino de Judá, ao sul de Israel. O monarca arrasou Jerusalém e mandou parte de seus habitantes para a Babilônia, na Mesopotâmia, hoje conhecida como Iraque. Mas o que havia sido um degredo imposto à força contribuiu para o florescimento do judaísmo. Foi durante o exílio que se impôs pela primeira vez a todos os judeus a prática regular de sua religião, diz o historiador britânico Paul Johnson no livro História dos Judeus. Também foi reforçado o ritual da circuncisão, que os distinguia dos pagãos, e o costume do Shabá, dia do descanso, diz Johnson. Os escribas redigiram as tradições orais e compilaram os pergaminhos vindos do templo destruído. O calendário judaico se aprimorou com a astronomia babilônica e inclui festas como a Pessá, que seria a Páscoa, que recorda a saída dos hebreus da escravidão no Egito. Apenas 50 anos depois, em 538, antes do nascimento de Cristo, o rei persa Ciro permitiu a volta dos judeus a Jerusalém e a reconstrução do templo. Muitos preferiam ficar na Babilônia, que permaneceu como um centro da cultura judaica por 1,5 mil anos, diz Johnson. Em 63 antes do nascimento de Cristo, uma nova reviravolta. O general Pompeu invadiu a Judéia e a transformou em província do Império Romano. Terminava assim o reino dos Asmoneus, o último país judeu, independente que existiu até a criação de Israel moderna em 1948. A tensão culminou com uma rebelião. No ano 70, o general romano Tito Flávio reprimiu os revoltosos, destruiu o segundo templo e mandou os judeus a uma nova diáspora que alcançou a Ásia, a Europa e o norte da África. Mas ao contrário dos anos na Babilônia, o exílio nos domínios romanos marcou o início de perseguições. Os romanos não toleravam o culto judaico a um Deus único nem costumes como o Shabá, diz o historiador francês Gérald Messadieu, no livro História Geral do Antissemitismo. A situação piorou com a conversão do imperador Constantino ao cristianismo no século IV. Em 325, o Concílio de Nicéia acusou os judeus pela morte de Jesus, o que serviu de base para o mito medieval que tinham poderes sobrenaturais e eram aliados do diabo. Nas terras da cristandade, os judeus foram proibidos de exercer funções públicas, ter empregados e se casar com não-judeus. Qualquer semelhança com as leis de Nuremberg, promulgadas em 1935 pelo nazismo, não é coincidência. Os Sefaradim. No século IX, a comunidade judaica da Babilônia começou a declinar e muitos rumaram para outros cantos do globo. Parte foi para o norte da África, região que hoje corresponde a Argélia, Marrocos, Saara Ocidental e Mauritânia. Lá se assentaram nos domínios de duas tribos muçulmanas, os berberes, que eram exímios guerreiros, e os mouros, mais tolerantes, que se dedicavam ao comércio e ao artesanato e à ciência. Como os exércitos mouros estavam em franca expansão pela Espanha, os judeus pegaram carona com eles e ficaram conhecidos como Sefaradim, de Sefarad, Espanha, em hebraico.
Produziram uma língua própria, o ladino, impregnando de vocábulos hebraicos o espanhol medieval. A união entre mouros judeus e ciganos daria origem ao flamenco, que até hoje é tocado e bailado como um hino à liberdade. Nos demais países muçulmanos, os judeus viviam como cidadãos de segunda classe. Podiam seguir suas crenças nos dímenes, comunidades protegidas, desde que pagassem impostos. Seu status era superior ao de pagãos e escravos. No mundo islâmico, os judeus desfrutaram de prosperidade no século X, XI e XII. Houve explosões de violência contra eles, mas esporádicas e locais, diz o historiador britânico Nicholas DeLange em Povo Judeu. Alguns chegavam a ser ministros dos califas. O rabino Maimônides, no ano 1135 até 1204, foi um grande filósofo da Idade Média. Foi médico dos sultões do Egito. No século XIII, quando o mundo muçulmano passou a sofrer pressões dos cristãos no oeste e dos mongóis do leste, a condição dos judeus então piorou de forma dramática, diz Lange. Os líderes islâmicos deram carta branca à intolerância religiosa. Pior, no século XV, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, os reis católicos, se uniram para acabar com o domínio muçulmano no sul da Espanha. A Santa Inquisição queimava judeus como hereges e pilhava seus bens. Em 1492, os reis católicos derrotaram Granada, o último bastião mouro na Península Ibérica, e expulsaram os judeus que não aceitassem a conversão à fé imediata cristã. Os que quiseram praticar o judaísmo de forma aberta emigraram para o Império Otomano, que abrangia a Turquia, o norte da África e o Oriente Médio. A maioria, cerca de 100 mil, optou pela solução mais fácil: fugir para Portugal, diz Lange. Foi uma decisão equivocada. 5 anos depois, o rei Dom Manuel batizou os judeus à força. Os convertidos, os cristãos novos, continuaram sendo alvo de suspeita dos inquisitores, tanto que ficaram conhecidos como marranos, porcos em espanhol, ou anusim, forçados em hebraico. Para muitos, a saída foi praticar o judaísmo secretamente, correndo risco de vida, diz o escritor americano-português Richard Zimmler, autor de vários livros sobre o tema. Outros botaram o pé no mundo e se fixaram em todo o arco mediterrâneo, sul da França, Holanda, Inglaterra e norte da Alemanha. Segundo Johnson, a diáspora sefaradim mobilizou os judeus do mundo inteiro. A chegada de refugiados a uma cidade provocava a expulsão dos que lá viviam. Muitos judeus converteram-se em vendedores ambulantes, diz. Vem dessa época a lenda antissemita do judeu errante. O sujeito que teria negado a água a Jesus no trajeto até a crucificação e por isso havia sido condenado a uma vida sem rumo. O primeiro gueto da história, em Veneza, data de 1516. Outros cristãos novos vieram para o Brasil trabalhar em Minas Gerais ou nos engenhos de Pernambuco. E em 1636 fundaram no Recife a primeira sinagoga das Américas sob a bênção dos holandeses. Agora, não sei se eu vou conseguir ler essa palavra aqui, ó. Os Ashkenazim. A saga dos Sefaradim foi simultânea à de outro importante grupo, os Askenazim, do hebraico medieval Askenaz, Alemanha. Eles se assentaram entre a Alemanha e a França ao longo do Vale do Reno, a partir do século VIII, incentivados pelo imperador Carlos Magno. A maioria se dedicava ao artesanato, à fabricação de vinhos e ao comércio. Conheciam como poucos as rotas para o Mediterrâneo e o Oriente Médio. No século XIII, muitos Askenazim foram para a Polônia, atraídos pelas oportunidades econômicas, diz Lange. Tinham em suas mãos a maior parte do comércio.
A idade dourada dos Askenazim acabou em 1648, ao serem alvo de uma rebelião dos cossacos, vindos da Rússia e da Ucrânia, que investiram contra os judeus, matando perto de 100 mil e dizimando 300 comunidades. O antissemitismo tornou a Europa um lugar perigoso. Judeus já haviam sido expulsos da Inglaterra em 1290 e da França em 1306. A ausência de um Estado fez com que construíssem sua identidade com base em parâmetros mais religiosos e étnicos do que os nacionais ou territoriais, diz Krauss. Em geral, viviam como estrangeiros apenas tolerados. Não podiam reivindicar os direitos dos outros cidadãos e pagavam impostos abusivos. Não tinham terras nem participavam de corporações de ofícios que só aceitavam cristãos. Restava-lhes o pequeno comércio e a lida com o dinheiro, diz Krauss. Os Askenazim chegaram à Lituânia, Ucrânia, Moldávia e Rússia. Viviam num vilarejo semi-isolado, o Shetel, não sei ler não, meus irmãos. Assim como os Sefaradim criaram seu dialeto, o Yiddish, que mescla alemão medieval com termos hebraicos e eslavos. A emancipação. Quando os ventos da Revolução Francesa sopraram na Europa, os judeus puderam sair do gueto e conquistar a cidadania. Figuras como Albert Einstein e Sigmund Freud moldaram o pensamento do Ocidente. Mas se por um lado o século XIX trouxe emancipação, também instigou o nacionalismo. Os modernos estados-nação acusaram os judeus de não participar da cultura majoritária e, portanto, da identidade nacional. A Rússia virou palco do pogrom, uma perseguição insuflada pelos czares. Tem umas palavras que eu não sei ler, hein? Algumas matanças acabaram com inteiros e motivaram levas de emigrantes para ir para os Estados Unidos a partir de 1880. Milhares de Askenazim retornaram ao ponto de partida, a Palestina. A Inglaterra assumiu o controle da região após a Primeira Guerra e impôs restrições à imigração. Apesar de defender um lar nacional para os judeus, bem ali, onde Davi havia governado 3.000 anos antes, a imigração aumentou nos anos 30, com o fluxo de judeus que fugiam do nazismo. Após a criação de Israel em 1948, judeus foram expulsos de países árabes, onde residiam havia séculos. No Egito, que tinha 65 mil judeus, em 1937, restaram menos de 100 judeus. Na Líbia, nenhum. Quando meu pai era menino na Polônia, as ruas eram cobertas de pichações dizendo: judeus, vão para a Palestina. Quando voltou em visita à Europa 50 anos mais tarde, os muros estavam cobertos de pichações dizendo: judeus, saiam da Palestina. Recorda o escritor israelense Amos Oz no livro Contra o Fanatismo. Os muitos judeus. Os Sefaradim e os Askenazim são os principais grupos, mas há outros, italianos. Vivem na península da Itália desde a destruição do Segundo Templo no ano 70. A eles se juntaram Sefaradim deportados da Espanha e de Portugal no século XV. Norte da África são descendentes dos judeus que se assentaram ali por volta do século IX. Também foram expulsos após a criação de Israel. Na Líbia, por exemplo, não restou um único judeu. No Egito, menos de 100. Mizraim. Viveram no Iraque, Síria, Líbano, Egito e outros países do Oriente Médio desde a Antiguidade, muito antes da chegada dos Sefaradim, com quem são confundidos. Sua fala e seus nomes são árabes. Os do Iraque descendem de cativos que foram levados à Babilônia no século VI antes do nascimento de Cristo.
foram expulsos após a independência de Israel em 1948. Teimanim chegaram ao Iêmen, provavelmente no tempo de Salomão. Falam árabe como os Mizraim, mas sua tez é morena escura, e a pele, né? E possuem um folclore muito típico. Expulsos após a criação de Israel, restaram cerca de 200 anos no Iêmen. Etíopes, conhecidos como Beta Israel ou Falácias, têm origem desconhecida. Teriam chegado lá nos tempos de Salomão ou se convertido ao judaísmo em algum momento posterior. Em vez de hebraico, usavam o G, eu não sei ler aqui também, como língua religiosa e eram observadores estritos do Shabat e do Kashrut, lei alimentar. Eram quase 40 mil, viviam em campos de refugiados e foram resgatados por Israel nos anos 80 e 90. Indianos. O sincretismo do hinduísmo se combinou com a segregação do sistema de castas, que acabou protegendo-os. Os judeus da costa de Malabar viveram muito tempo separados do resto do mundo. Hoje são cerca de 5 mil. Chineses se assentaram em vários locais do país na Idade Média e foram bem tolerados pelo confucionismo. Vem de Confúcio, né? Se eu não me engano. A maior comunidade ficava em Kaifeng, mas foi perdendo suas tradições. Hoje são cerca de 2,5 mil em toda a China. Saiba mais. Livros: Povo Judeu, Nicolas Delange, Folio, 2007. Passagens: Literatura Judaica Alemã entre Gueto e Metrópole, Luiz S. Krauss, EDUSP, 2012. E aqui, meus irmãos, eu termino um pouco os dados históricos, né, que eu queria ter lido para os irmãos. Eu acredito que isso aqui explanou bastante o nosso entendimento da chamada diáspora, ou dispersação dos judeus pelo mundo inteiro, desde lá do início até os dias atuais. Não se falou muito da guerra do Holocausto, mas a gente colocou um pouquinho de tudo aqui. E agora eu volto com os irmãos lá no versículo 15 de Ezequiel 37, que fala da reunião de Judá e Israel. Olha só, por que antes eu li esse estudo aqui? Porque em 1948 Israel voltou a ser conhecido como nação, e os judeus de todo o mundo estão ainda voltando para Israel. Agora olha que esse texto profético lindo aqui de Ezequiel, capítulo 37, do versículo 15 em diante. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele, para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa que Israel, seus companheiros. Ajunta-os um ao outro, faze deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: Não nos revelarás o que significam estas coisas? Tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei o pedaço de madeira de José que esteve na mão de Efraim e das tribos de Israel, suas companheiras, e ajuntarei ao pedaço de Judá e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que houveres escritos estarão na tua mão perante eles. Dize-lhes, pois assim diz o Senhor, Deus: Eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Presta atenção. Nunca mais serão duas as nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer uma das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram e os purificarei. Apostasia, meus amados, significa separação. Eles por tempos e tempos viviam se separando de Deus por causa do quê? De idolatria e todo tipo de pecado. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor.
Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela e eles e os seus filhos e os filhos dos seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles, para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifica Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Antes que eu fale com a minha própria boca qualquer coisa, eu quero abrir com os irmãos em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Eu anotei aqui essa pequena referência, olha lá. E então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Olha aí, te aconselho a ler o capítulo 21 de Apocalipse todo. Meus irmãos, presta atenção, o servo Davi aqui, a quem se refere no capítulo de Ezequiel, é Jesus. E por que Deus começa falando aqui de pedaço de madeira? Pega um pedaço de madeira, escreve Israel, escreve Judá e junta tudo e faz assim, tudo em torno de pedaços de madeira. Porque a cruz uniu todo o povo de Deus. Cristo vai unir todo o seu povo. E é onde a gente vai lá para Apocalipse capítulo 21, onde diz que o próprio Cristo vai reinar eternamente ali em Israel. A nova Jerusalém vai descer do céu. Deus Pai e Jesus assentado à sua direita ali para todo sempre na terra, na qual vai ser totalmente refeita novos céus e nova terra. Dá para entender que isso aqui é profecia para o final, que essas coisas ainda não aconteceram? E aqui vocês conseguem entender que Deus vai reunir todo o povo judeu, seja da tribo de Judá, que de todo o resto de Israel, que se separaram lá no livro de Reis, começaram a ter atritos entre eles, porque Israel pecava mais do que Judá. Judá no finalzinho não deu conta e quebrou as pernas também, vamos dizer assim, mas até então, entendeu? E por que ele fala meu servo Davi? Porque ele prometeu para o rei Davi, que foi um homem que andou segundo o coração de Deus, e Deus o amava tanto, e ele amava tanto a Deus, e Deus então promete para ele que o trono dele seria perpétuo. Então é onde a gente vê aqui Deus chamando Jesus de meu servo Davi. Então esse madeiro que está se falando muito aqui na reunião de Judá e Israel é a cruz de Cristo. Tanto é que no finalzinho diz que o meu servo Davi será o seu príncipe perpétuo, eternamente. Está lá no versículo 25. Amém, amados? E aqui você vê então todo esse povo judeu espalhado pelo mundo se voltando para Israel. De 1948 até os dias de hoje, e será assim até o final. E aí, meus irmãos, o que acontece? A gente então entra no livro de capítulo 38, profecia contra Gog. Eu não estou aqui para destrinchar e entrar em milhares de referências falando sobre tudo isso, não. Eu estou só percorrendo a história da diáspora do povo judeu para que os irmãos entendam a base de tudo isso e o que significa para a igreja. Então, até o capítulo 37 aqui, a gente vê Deus contando as diásporas e Deus ao mesmo tempo dando promessas e promessas e promessas, mas só no final dos tempos. Só quando Jesus voltar, depois dos 7 anos de tribulação, é que eles serão completamente restaurados e nunca mais serão divididos e nunca mais se levantarão contra Deus. Amém? E aqui então a gente entra em Gog e Magog, mas o negócio vai ficar muito legal aqui ainda. Vou só ler. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog. Agora, Gog é um personagem que vem da tal terra de Magog. Eu não quero entrar em detalhe técnico aqui, porque a gente já falou sobre Gog e Magog várias vezes. Príncipe de Ros, de Meseque e Tubal, profetiza contra ele e diz: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu, Deus, sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e também de Tubal.
Far-te-ei que te volvas, porei anzóis no teu queixo e te levarei a ti e a todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos os vestidos de armamento completo, grande multidão, com pavês, que seriam escudos e escudos, né? Empunhando todos a espada, persas e etíopes, e Pute com eles, todos com escudos e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma do lado do norte de Israel e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Meus irmãos, a gente sabe que Gog e Magog basicamente são as nações árabes e a Rússia, que vai estar ali também no meio. Basicamente a gente sabe que é isso. Eu não quero entrar muito em detalhe aqui não. Mas são tantos povos diferentes que vão se unir nessa guerra chamada Gog e Magog. Versículo 7 continua. Prepara-te, sim, dispõe-te tu e toda a multidão do teu povo que se reuniu a ti e serve-lhe de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. Quando a expressão bíblica diz depois de muitos dias, está se falando para o tempo do fim, ok? Essas nações até então reinaram, prosperaram, fizeram a festa. E Deus um dia fala, depois de muitos dias serás visitado. Olha aqui a prova, no fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada, quem? Israel. Ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel. Eles vão vir sobre os montes de Israel, ao povo que se congregou entre muitos povos. Nós lemos aqui sobre a diáspora. Amém, meus irmãos? Vocês estão me acompanhando ou estão ficando perdidos? Que sempre estavam desolados, porque eles ficaram sempre julgados. Vocês lembram lá o momento que eles foram chamados de ambulantes? Tipo camelô? Você não vale nada? Porque você vendeu o sangue de Jesus, você também virou um peregrino, né? Este povo foi tirado de entre os povos. Eles voltaram e todos eles habitarão seguramente. Então subirás, virás como tempestade, far-te-ás como nuvem que cobre a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Meus irmãos, basicamente não interessa ao pé da letra saber exatamente quais são todos esses povos. Basta ver o telejornal, o que está se montando, o que está se formando hoje contra Israel. Assim diz o Senhor Deus, naquele dia terás imaginações no teu coração. E conceberás mau desígnio, e dirás, subirei contra a terra das aldeias sem muros, virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam todos sem muros e não têm ferrolhos nas portas. Isso a fim de tomares o despojo, arrebatares a presa e levantares a mão contra as terras desertas que se acham habitadas e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gado, bens e habita no meio da terra. Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus governadores rapazes te dirão, vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para sequear os grandes despojos? Meus irmãos, Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis, eu ainda me lembro que eu já fiz esse estudo. Mas aqui nós temos no meio a Arábia Saudita, povos de origem espanhola, e talvez alguma coisa na África, algum país africano, mas eu não me lembro o nome. Eu me lembro desses três aqui, que estão incluídos dentro da categoria de Sabá, Dedã e os mercadores de Tarsis. Sei que os mercadores de Tarsis são de origem espanhola, alguma coisa europeia. E os espanhóis, de um modo geral, colonizaram os Estados Unidos, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia aí, as terras do norte, lá você vai ver Iraque, Irã, Turquia, Rússia, essa turminha aí, pelo meu entendimento pobre, forma Gog e Magog. Em contrapartida, você vai ver aqui os leõezinhos de Tarsis, Sabá e Dedã, vão perguntar, vocês vão lá saquear Israel? Agora, presta atenção no que tem acontecido hoje na mídia. Vocês veem lá o Irã, o Iraque, vomitando em cima de Israel de todo jeito. E você vê a União Europeia, de certo modo, alguns países, né, tentando aí fazer acordo de paz, falando, não, vocês não vão lá, deixa quieto, né, os Estados Unidos está sempre em meio. Então, só para vocês terem uma base, uma nuance do que está acontecendo agora, do cenário que está formado e que está terminando de se formar. Mas ok,
Gog invadirá Israel. Isso vai acontecer. Portanto, ó filho do homem, no caso Ezequiel, profetiza e dize a Gog: assim diz o Senhor Deus, acaso naquele dia, quando meu povo de Israel habitar seguro, não saberás tu? Meus irmãos, hoje Israel não está cercada de muros, hein? Está lá na faixa de Gaza, uma certa trincheira, tem os guardas lá, os soldados, mas não todo Israel está completamente fechada por muros. Eles estão habitando numa certa segurança. Não é uma segurança total, mas é um povo que está livre. É como se fosse o Brasil, a Itália, os Estados Unidos. Não existe tanta, né? Então saberás tu. Virás, pois, do teu lugar dos lados do norte, norte de Israel. Se você olhar no mapa, você chega até lá em cima na Rússia. Tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército. Nesse caso, quando o profeta Ezequiel se refere a montados a cavalo, ele está se referindo de um exército vindo em posição de guerra contra Israel. Então hoje não se usa mais cavalo para fazer guerra, hoje se usa tanque de guerra, se usa avião, se usa carro armado, etc, né? Mas na época foi o que ele entendeu. E subirás contra o meu povo de Israel, como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias, eu, Deus, hei de trazer-te contra a minha terra. É Deus que vai trazer eles, hein? É Deus que vai atrair Gog e Magog. Para quê? Para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Assim diz o Senhor Deus. Não és tu aquele a quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos que te faria vir contra eles? Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande, pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel. Agora vocês querem ir lá comigo no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 16, para ver esse negócio desse sacudido aqui? Apocalipse, capítulo 12, 16, diz o seguinte... Vamos ler do versículo 15 para a gente não ficar voando aqui. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água, como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Terremoto, né? Terremoto. Volta lá Ezequiel, pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel, de tal sorte que os peixes do mar e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, tremerão diante da minha presença. Os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Contenderei com ele por meio da peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre eles, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem contra ele. Assim eu me engrandecerei e vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Então, meus amados, vai ter terremoto, vai ter tempestade, vai ter pedra de gelo caindo em cima do povo. São muitas nações, eles vão se voltar uns contra os outros e vão brigar entre si, vão se matar. A morte, né, e a causa dessa morte vai gerar uma guerra dentro deles, entre eles, porque todo mundo vai estar armado até os dentes, então eles vão se disparar uns aos outros. E aí você vê então fogo caindo sobre esse povo. E uma vez que soldados estão feridos num campo aberto, vem a peste, que são infecções terríveis, bactérias, né? E muitos vão morrer pelo fogo e pela peste. Tá dando para entender o que vai acontecer com Gog e Magog. Mas olha só, a queda de Gog, capítulo 39. Tu, pois, ó filho do homem, Ezequiel, né? Profetiza ainda contra Gog e dize, assim diz o Senhor Deus,
Eis que eu, Deus, sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e de Tubal. Far-te-ei que te volvas e te conduzirei. Far-te-ei subir dos lados do norte e te trarei aos montes de Israel. Tirarei o teu arco e a tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas e os povos que estão contigo e toda espécie de aves e rapina e os animais do campo eu te darei, para que te devorem. Cairás em campo aberto, porque eu, Deus, falei, diz o Senhor. Meterei fogo em Magog e nos que habitam seguros nas terras do mar, em alguma região geográfica, e saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Esse é o dia de que tenho falado. Os habitantes das cidades de Israel sairão e queimarão de todas as armas, os escudos e os pavês, os arcos, as flechas, os bastões de mãos e as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. Ana, mas por que 7 anos? Como mais diz aqui de 7 anos? Volta lá comigo em Apocalipse, capítulo 12. Vamos ler aqui rapidinho. Capítulo 12, versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão. Isso já aconteceu. E foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. No livro de Daniel diz que o anticristo vai fazer um pacto com Israel por uma semana. Uma semana são 7 dias, e para Deus um dia como 1000 anos, 1000 anos como 7 dias. 7 dias aí vai dar 7 anos. Desculpa que a bagunça, mas é mais ou menos isso. Todo crente sabe que o anticristo vai estar na terra reinando aí, vai estar trabalhando, perseguindo, fazendo bagunça dele por 7 anos. Por isso que a Bíblia fala tanto na metade da semana, 42 semanas, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, Israel vai estar guardado. Mas Israel só vai ser devastada por tudo no final do 7º ano. E não é Gog e Magog que vai fazer essa bagunça, mas é o Armagedon que vai fazer essa bagunça. Enfim, aqui continua em Ezequiel. Os habitantes da cidade de Israel não é uma cidade, é um país. Então, os habitantes das cidades de Israel sairão e queimarão de todas as armas, os escudos, os pavês, os arcos, tal, e não trarão lenha do campo, nem cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, saquearão aos que os saquearam e despojarão aos que os despojaram, diz o Senhor. Só que hoje, meus irmãos, ninguém usa arma de madeira mais. As armas hoje elas são evoluídas, tecnológicas, e a gente sabe que as armas que vão tender a levar guerra ali são armas nucleares. E a arma nuclear ela gera energia atômica. Então, basicamente, Israel, em palavras curtas, vai usar de energia atômica para se sustentar durante 7 anos. Ora, se a terra vai guardar Israel por 3 anos e meio, a primeira metade da tribulação, Israel vai estar tranquila, de certo modo, porque o anticristo vai fazer um pacto de paz. Eles vão reconstruir o 3º templo, vão estar adorando no templo. As 2 testemunhas vão estar lá dentro em praça aberta, pregando, a câmera de televisão. E todos os telefones vão estar apontados para as 2 testemunhas, elas vão trazer comichão no ouvido do mundo inteiro, as pessoas vão lamentar. Até que o anticristo mata elas na metade, elas ficam 3 dias ali expostas, depois elas ressuscitam com um grande terremoto. 7.000 homens morrem nesse grande terremoto. E aí o que acontece? A gente abre a segunda metade da tribulação, chamada Grande Tribulação. É onde entra Israel sendo perseguido. Então eu acredito que ela será sitiada nesse momento. Ela será literalmente sitiada. E um sítio não dura um dia, uma semana, mas dura um certo tempo. Então eu acredito que nesse compêndio, nesse total de 7 anos, Israel vai estar usando de energia atômica para sobreviver.
Amém, meus irmãos? É claro que tem muita coisa aqui que tá fechado ainda, que é só quando estiver acontecendo que muitos vão entender. Mas aqui está o suficiente para a gente saber que está bem de acordo com esse texto de Ezequiel. O grande... Não, peraí. E aqui então fala, né? Também o nome da cidade será o das forças, assim limparão a terra. Então você vê aí um processo de Deus, né? Primeiro trazendo livramento para Israel através de Gog e Magog. Mas agora olha só o que vai acontecer. O grande sacrifício do Senhor. Do que nós estamos falando hoje aqui no nosso estudo? Diáspora. O que é diáspora? Vamos lembrar? Diáspora significa separação de um povo por diversos lugares. E nós lemos aqui um estudo falando sobre a diáspora, as tantas diásporas que teve em Israel. Agora nós entramos aqui no capítulo 39, versículo 17 em diante, na última das guerras, o último conflito que Israel vai viver. É a última de todas, o grande sacrifício do Senhor. Meus irmãos, esse tipo de estudo só se entende ao pé da letra bem quem estuda a Bíblia. Quem sabe o que é tribulação, o que é grande tribulação, quem conhece o discurso do que vai ser a guerra do Armagedon, quem conhece o discurso do que é Gog e Magog. Eu não tenho, meus amados, em cada vídeo começar o beabá. Isso aqui é alimento sólido. Então, só quem acompanha os estudos, está crescendo aí nos estudos, é que vai entender um pouco de tudo isso, tá? Senão não tem jeito. Eu não posso ficar aqui voltando em tudo quanto é detalhe para tentar trazer para os irmãos toda a coisa como um todo. É difícil para mim. Mas presta atenção, o grande sacrifício do Senhor. Aqui nós vamos ter base como Apocalipse, capítulo 19, do versículo 17 até o 21. E temos aí, eu não sei se eu vou ler tudo, mas Zacarias, capítulo 12, 13 e 14. Mas eu quero ler pelo menos esse final do Ezequiel, capítulo 39, que é onde fecha, é onde termina a história de Israel perseguida, oprimida, desolada, abandonada, sofrida, né? Os vales e tantos vales de diáspora que esse povo tem passado. Presta atenção. Tu, pois, ó filho do homem, no caso Ezequiel, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício que eu, Deus, oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel. E comereis carne e bebereis sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos novilhos, todos engordados em Bazã. Do meu sacrifício que oferecerei por vós, comerei a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embriagardes. A minha mesa vós vos fartareis de cavalos e de cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Presta atenção, tem um momento que a Bíblia fala, né, que o castigo da grande meretriz da Babilônia, que se embebedou com sangue, né? Tem um negócio assim. Aí a Bíblia fala que ela mesma vai beber o sangue do furor da ira de Deus. Agora presta atenção aqui. Deus está chamando as aves para comer e beber o sangue dos príncipes da terra, até se fartar, até se embebedarem, até ficarem embriagados de tanto sangue. Liga essas concordâncias, mas eu vou continuar. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. Desse dia em diante, os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Saberão as nações que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados para o exílio, porque agiram perfidamente contra mim, e eu os escondi deles os rostos, e os entreguei nas mãos de seus adversários, as diásporas. E todos eles caíram à espada, segundo a sua imundícia e as suas transgressões, assim me houve com eles, e escondi deles o rosto. Portanto, assim diz o Senhor Deus, agora tornarei a mudar a sorte de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel.
Terei zelo pelo meu santo nome. Esquecerão a sua vergonha e toda a perfídia com que se rebelaram contra mim. Quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante, quando eu, Deus, tornar a trazê-los de entre os povos e os houver ajuntado das terras dos seus inimigos, e tiver vindicado neles a minha santidade perante muitas nações, saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, quando virem que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações e os tornei a juntar para voltarem à sua terra, e que lá não deixarei a nenhum deles, já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu Espírito Santo sobre a casa de Israel, diz o Senhor. Meus irmãos, vamos lá em Daniel, capítulo 9, aqui eu nem peguei essa referência, mas eu queria ler com vocês aqui rapidinho, Daniel, capítulo 9, versículo 24, deixa eu só ver aqui, olha só o que está escrito, Daniel 9, 24. Achei, 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Daniel, e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. É Jesus que vai ser ungido, ele é o santo dos santos, ele é o rei eterno de Israel. E aqui Ezequiel está dizendo que Deus ele vai dar um novo coração para esse povo, ele vai pôr um espírito de vida, eles vão se arrepender. Lá em Zacarias, capítulos 12, 13, 14, fala de toda essa perseguição e do arrependimento final do povo, que vai até chorar igual criança quando vão ver Jesus. Deixa eu ver aqui se eu acho alguma coisa aqui. Zacarias 12, 13, 14, nesse caso eu vos aconselho a pegar diretamente e ler totalmente o capítulo 12, 13 e 14 de Zacarias. Mas eu falo por alto. O capítulo 12, eu vou ler só o que eu grifei, tá bom, meus irmãos? Que senão realmente a gente não termina aqui hoje. Mas o capítulo 12, eu grifei do versículo 2 até o versículo 4. Olha só. Eis que eu, Deus, farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que os montam. Olha só, depois lá no versículozinho 6 eu grifei um negócio, todos os povos em redor também. Depois lá o 9, versículo 9 do capítulo 12 de Zacarias. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, eu, Deus, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem o transpassaram. Olha aí, ungiu o santo dos santos, né? Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad rimou no vale do Megido. Depois lá no capítulo 13, versículo 1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá nem mais memória. E também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Vocês lembram de Daniel capítulo 9, versículo 24? Vamos lá agora, continua no Zacarias capítulo 13, versículo 8 em diante. Mas volverei a mão para os pequeninos em toda a terra, diz o Senhor. 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte também pelo fogo, e os purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu o ouvirei. Direi, o meu povo é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Aí a gente termina com o capítulo 14 de Zacarias, eu vou ler só o que eu grifei. Eis que vem o dia do Senhor.
em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Versículo 1. Agora eu vou lá para o versículo 3. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes no terremoto no dia de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Vocês vão ver isso aqui também, se vocês quiserem anotar referência para estudar de modo mais profundo, lá em Joel, capítulo 3, do versículo 2 até o 12. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo, mas será dia singular, conhecido como dia do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Lá no versículo 9 do capítulo 14. O Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor e um só será o seu nome. Agora nós vamos lá para o capítulo 14, versículo 12. Esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá estando eles ainda de pé. Apodrecer-lhes-ão os olhos nas suas órbitas e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo. Cada um levantará a mão contra o seu próximo. Também Judá pelejará em Jerusalém e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro, prata e vestes em grande abundância. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. E aí continua, capítulo 14 de Zacarias, versículo 16, a glória futura da cidade de Deus. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, Jesus, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Aleluia! E aqui, meus irmãos, a gente vê uma transição do milênio para a eternidade. Aqui a gente vê o juízo sobre Jerusalém e seus opressores ainda está antes do milênio. É o Armagedon. Agora, quando você vê a glória futura da cidade de Deus, aqui já entra nos novos céus e na nova terra. É onde Deus vai ter uma perpétua estadia com os homens. Ele vai, então, habitar no meio dos homens. E para você ter certeza do que eu estou falando, eu quero ler aqui a guerra de Gog e Magog, que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 19, do 17 ao 21, para ter confirmação bíblica do que eu estou falando. Olha só, do 17 ao 21, né, quando Deus começa a chamar as aves do céu para comer carnes de generais, se embaldear, se embebedar no sangue, né? Olha só, capítulo 19 de Apocalipse, versículo 17. Então viu um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, como pequenos, tanto como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo, isto é, Jesus, e contra o seu exército, os santos. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais e feitos diante dela, da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos para dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Olha aí, capítulo 19, fechando o Armagedon. Fechando o Armagedon. Logo em seguida entra o milênio.
né? Logo em seguida, capítulo 21, novo céu e a nova terra, eu vou ler só o que está grifado, capítulo 21, versículo 2 de Apocalipse. Vi também a cidade de... não vou ler tudo, vê. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Então, meus amados, o que eu quero dizer para vocês? Existe uma cidade santa chamada Nova Jerusalém. Ela também é conhecida como Sião Futura ou então Cidade de Deus. Essa cidade, ela não foi edificada no planeta Terra, mas ela, nesse momento em que eu vos falo, está no céu. E essa cidade, ela só vai descer quando o primeiro céu e a primeira terra e o próprio mar passar e já não existir. É onde então se fará novos céus e nova terra. Essa cidade, ela só vai descer depois do juízo de Deus, que está lá no capítulo 20, do versículo 11 até o 15 de Apocalipse, que fala do juízo do grande trono branco. Quem não tiver o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre para todo sempre. E só depois então a nova Jerusalém desce do céu. Por que isso vai ser desse modo? Porque o apóstolo Paulo, não sei aonde no Novo Testamento, disse que as coisas perecíveis não podem herdar o reino de Deus. O que é corruptível não pode entrar no reino de Deus. Nada que é morto, nada que é pecado pode ver essas coisas. Então é só por isso que depois é que a nova Jerusalém desce. Porque quando ela descer na terra, não vai ter ninguém nessa terra que não tenha o nome escrito no livro da vida, perambulando pela cidade, pelo mundo afora. Deu para entender? Então tem o juízo. E aí fala o seguinte... Ai, Deus perdoa. Versículo 3 do capítulo 21. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém? Então esse texto, meus amados, ele bate com o finalzinho do livro de Ezequiel. O grande sacrifício do Senhor, que é a guerra do Armagedon, vai ser a última vez que Israel vai ser perseguida, atormentada. Você vai ver sobre isso no livro de Mateus, capítulo 24. Só para os irmãos terem uma base aqui, para não dizer que a Ana Paula inventa, né? Eu quero ler com os irmãos um pedacinho de Mateus, capítulo 24. Deixa eu achar aqui, para vocês verem que é tudo bíblico, hein? Eu não falei nada da minha cabeça. Olha aqui. Eu vou ler aqui, ó. A grande tribulação. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Isso aqui é na metade do pacto, ele vai querer ser adorado. Como os judeus não vão adorar, ele vai rasgar o pacto de paz de 1 semana, isto é, de 7 anos. Então, os judeus, quando eles verem isso, quem lê, entenda. Então, é hora de fugir. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Judéia está em Israel. Quem estiver sob o eirado, não desça para tirar de casa coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e não haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Meus irmãos, aqui você vê então o final da tribulação, os últimos 3 anos e meio. As pessoas aqui vão estar, Israel vai estar totalmente sitiada. E aí é o que a gente vê aqui, né? No livro de Zacarias, capítulos 12, 13 e 14.
e no livro de Ezequiel, do 36 até o 39. E assim, meus irmãos, eu contei para vocês, em 1h48, toda a história da diáspora de Israel. Isso só vai acabar com o Armagedon. Então, se você me perguntar aqui agora, o que falta ainda, Ana Paula, para terminar de acontecer com Israel? Eu posso falar para vocês, falta Gog e Magog, que é a próxima bola da vez. Antes vai vir um arrebatamento, logo em seguida Gog e Magog, ok? Que está lá em Apocalipse capítulo 12, e aqui em Ezequiel também capítulo 38 e 39, o início, né? Depois de Gog e Magog, Israel vai fugir em paz para o deserto por 3 anos e meio ou 42 semanas e vai reconstruir seu templo, e vai voltar a adorar e tudo. O anticristo vai estar perseguindo os santos da tribulação, que são os restantes da descendência da mulher, que guardam o testemunho de Cristo e têm a lei de Deus. Judeu não guarda testemunho de Cristo, então a besta, no capítulo 13, ela vai ir atrás daqueles que ficaram, não foram arrebatados e vão se arrepender e vão ser pisados no largar da ira pisados no largar, né? De certo modo, o próprio anticristo, no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, diz que ele veio para aqueles que estavam perecendo. E ele vai perseguir, meus irmãos, ele vai decapitar, que está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Ele vai decapitar os santos. Depois desses 3 anos e meio, vai ter esse tanto de morte. Ele se volta a Israel para se assentar e ser adorado. Como ele falou com Jesus, né? Se você prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos da terra. O mesmo ele vai fazer com Israel. Se você permitir que eu me sente aqui no trono e você me adorar, eu te darei todos os reinos. Mas aí o que o judeu faz? Não, o judeu não vai mais adorar o diabo. E ali então o diabo, na forma do anticristo, vai se voltar contra Israel. E ali vai começar a preparação para o Armagedon, que é a última guerra que vai ter. Vai ser uma devastação, meus irmãos. Vai sobrar só um remanescente de judeu. A Bíblia fala sobre isso. Mas é esse remanescente que está lá em Zacarias que vai ver Jesus descendo montado num cavalo branco e vai chorar igual criança. E aí termina a história de Israel, porque daquele momento em diante nunca mais eles vão cair, vão se corromper, né? Nunca mais eles vão se sujar. Vão ser um povo santo. Vai ser aquilo que Deus planejou no início. Deus sempre desejou que o povo judeu fosse o povo do Senhor, o seu povo, né? Nação santa. E Jesus, reinando com cetro de ferro por todo sempre, vai ser o rei que vai coroar essa terra. Meus irmãos, espero que eu possa ter sido clara aqui, espero, né, são 2 horas praticamente de estudo. Eu fiz fatiga demais para pôr esse estudo no ar hoje, porque sono, pressão baixa, tudo junto. Mas graças a Deus consegui concluir. Espero ter conseguido escrever todos os textos bíblicos, senão você vai anotando aí mano a mano que você for estudando, né? Você vai pegando as referências, mas eu acredito que a gente conseguiu fechar bem sobre a história da diáspora, né? A separação desse povo em todo o tempo de sua história. Amém? Isso é um sinal de que o arrebatamento está muito perto, porque quando a gente vê Israel sendo de novo o centro da atenção no mundo, é porque a igreja, meus amados, a igreja já está com o finalzinho do seu tempo aqui, o tempo da graça acabou, amém? Então a única coisa que eu posso dizer é que hoje é Maranata, o Espírito e a noiva dizem, ora vem Senhor Jesus, amém, amém e amém.